bem? Hoje é sábado, não é? Estamos tendo a nossa aula nesse sábado, que corresponde à nossa aula de ontem, de sexta-feira, não é isso? E a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham um bom dia, que vocês estejam assim animadíssimos nesse sábado para estudarem. Aprender é sempre o melhor, aprender é uma coisa muito boa. E nesse sábado, nós vamos começar a nossa aula, pessoal, com cidadania moral e ética. E nessa aula de cidadania moral e ética, houve um assunto que nós estudamos na semana passada. E hoje eu vou dar uma revisão nele, porque a gente vai fazer um trabalho voltado para isso aqui, tá certo? Nesse trabalho de cidadania moral e ética, ele vai ser em cima de o que é um consumo e o que é um desperdício, certo? O que é um consumidor, a gente vai ver hoje isso, o que é um consumidor e o que é um consumista. Vamos ver essa diferença entre o consumidor e o desperdício, tá bom? Entre o consumidor e o consumista. Porque nós estudamos na aula passada sobre a questão de você lembrar que precisamos ser consumidores, mas sem desperdiçar, não é? Então hoje a gente vai ver essa diferença. Eu posso ser um consumidor e eu posso ser um consumista. Então vamos entender logo o que é cada um. Consumidor são aquelas pessoas que consomem alguma coisa. Na verdade, todos nós somos consumidores, porque nós precisamos consumir para viver. Quando nós falamos que nós consumimos, nós vamos lembrar o seguinte: nós precisamos ir no supermercado para comprarmos o feijão, o arroz, aquilo que nós necessitamos para a nossa alimentação, para que a gente possa se alimentar de uma maneira saudável e de uma maneira que o nosso corpo ele possa receber aquilo que ele precisa. Nós somos um consumidor porque, por exemplo, nós gastamos a nossa energia. No entanto, não precisamos não desperdiçar a nossa energia, consumimos a água. Então todos nós somos consumidores, porque nós consumimos coisas por uma questão de sobrevivência. Todos nós precisamos consumir alguma coisa, não é isso? Então ser consumidor faz parte da vida do ser humano. O ser humano, ele precisa consumir. Aí agora já vem uma diferença entre o consumista. O que é um consumista? O consumista, ele é diferente do consumidor, porque enquanto o consumidor, ele compra aquilo que ele precisa, o consumista, ele compra aquilo que ele não precisa. Por exemplo, o consumidor, ele olha para o seu guarda-roupa e ele diz: poxa, já tenho aqui blusas, calças, camisetas, shorts, que dá para passar um monte de tempo. Então eu não estou precisando comprar agora. Esse é o consumidor. O consumista, gente, ele é aquele que compra o que ele não precisa. Então o consumista, ele abre o guarda-roupa dele e ele vê um monte de roupa lá e ele diz assim: ah, acho que eu estou precisando de mais uma camiseta. E ele compra mais uma camiseta sem que ele esteja precisando. Então, a diferença do consumidor para o consumista é que o consumidor, ele compra aquilo que ele precisa, ele compra aquilo que ele necessita. Já o consumista, ele compra aquilo que ele não precisa, ele compra unicamente porque ele quer ter algo a mais. Então, por exemplo, o consumidor, ele vai numa loja e quando chega lá na loja, aí ele olha assim um sapato. Aí ele diz assim: mas por que eu vou levar um sapato se eu já tenho um sapato em casa? Não é? Se eu já tenho um sapato em casa, eu não vou precisar mais de um sapato. O consumidor diz isso. Então ele já sabe que tem e ele não compra. O consumista, ele faz diferente.
ele diz assim, quer saber de uma coisa? Eu já tenho um monte de sapato lá em casa, mas um a mais e um a menos, o que que tem? Ó, esse aqui tem uma coisinha tão linda e tá num precinho maravilhoso. Então ele compra mais um sapato, sem precisar, e que vai formar só um estoque na casa dele. Então, quando alguém pergunta a você o que é um consumidor e o que é um consumista, consumidor compra o que ele precisa. Consumista, ele compra aquilo que ele não precisa. O consumista, minha gente, ele compra simplesmente porque, digamos assim, ele está triste. Chegou um dia que ele está triste, ele diz assim, quer saber de uma coisa? Hoje estou triste, eu vou lá na rua, vou lá no shopping. Aí quando ele pensa assim, eu vou lá na rua, lá no shopping, ele está pensando que como ele está triste, ele pode ir na rua e comprar alguma coisa para ele, porque aquilo ali vai trazer uma alegria para ele. Ou ele está em casa muito ansioso ou muito ansiosa e sai para dar uma voltinha na rua. Aí entrou no shopping, nem está precisando daquela camiseta, mas aí o consumista ele diz assim, ah, que camiseta linda, aqui está dividida em não sei quantas vezes no cartão, então eu vou comprar aqui essa camiseta. Então o consumista ele compra tanto por uma questão de ansiedade, porque ele está ansioso ou porque ele está triste, sem pensar de que aquilo que ele está comprando não é uma coisa que ele está necessitando. Então, existe essa diferença de consumista e existe essa diferença de consumidor, certo? Então, o consumista, gente, ele é muito tendente a se endividar. E o que é uma pessoa se endividar? É, digamos assim, a pessoa ganha R$1.000 e ela precisa dividir aqueles R$1.000 para ela passar um mês, certo? Ela precisa, digamos assim, tirar 200 para o aluguel da casa, tirar ali 30 para a água, 20 para pagar, 50 para pagar a energia, precisa tirar o dinheiro da feira, né? Que com R$1.000 não ia dar para manter uma casa, mas a gente está só fazendo de conta, né, minha gente? Que a gente pensa que R$1.000 é muito dinheiro, né? Vamos pelo menos aqui pensar que é muito dinheiro, né? Então, aqueles R$1.000, ela precisa saber que tem que pagar as contas dela. Então, o consumista, ele sabe que ganha 1.000, mas ele compra descontroladamente. Então, quando chega no final do mês, se ele só ganhava 1.000, ele descobre que ele está devendo 1.500 ou até 2.000. Onde é que ele vai encontrar dinheiro para pagar o que está faltando? Então, esse é o consumista. O consumista, ele não pensa que aquilo que ele está comprando, ele vai ter que pagar. Que aquilo que ele está comprando, mesmo que seja no cartão de crédito, não é? Ó, vou até mostrar aqui a vocês uma coisa, minha gente. Ó, uma coisa que engana muito as pessoas. Me deem aqui um minutinho que eu estou pegando para vocês. Existe o chamado cartão de crédito, tá? Vamos dizer que a pessoa pegou um cartão de crédito. Aí a pessoa pegou o cartão de crédito e disse assim, ah, com esse cartão de crédito eu vou poder ir lá na loja e comprar, que não é um cartão de crédito não, viu gente, só faz de conta. E vou poder comprar muitas coisas com o meu cartão de crédito. Aí, sabe o que é que acontece? Toda loja que entra, ele passa o cartão de crédito, Esqueceu que depois vai ter as faturas, que é a conta que vem para casa da pessoa, para ele ter que pagar, certo? Para ele ter que pagar. Então, o consumista, ele só pensa em comprar, mas ele esquece que ele tem que pagar. E aí, minha gente, sabe o que acontece? Quando ele se vê com muitas contas e não tem dinheiro para pagar, ele fica muito triste, ele fica muito ansioso e ele pode até ficar doente de uma depressão. Por quê? Porque o que ele ganha já não dá mais para pagar as contas dele. Então, o consumista, ele precisa de quê? De ajuda.
não é? Precisa de ajuda, precisa que alguém ajude ele, mostrando a ele que ele não pode comprar a mais daquilo que ele ganha. Entenderam qual é a diferença de consumista e de consumidor? Consumidor compra aquilo que ele precisa, consumista compra aquilo que ele não precisa, ou até que pode estar precisando, mas é uma coisa que pode esperar, que pode comprar lá na frente. Então existe essa diferença, tá bom? Entre consumista e consumidor. Agora, eu não conto para vocês uma coisa, minha gente. Sabe o que é que as pesquisas estão dizendo? Que os pais, eles estão gastando muito mais com as crianças. Como assim, tia? Porque, às vezes, os pais se deixam ser influenciados pelas crianças. E aí, nós precisamos ter consciência de que nós não podemos querer, né? Nós não, porque eu não sou mais criança, né, minha gente? Mas vocês. De que as crianças, elas não podem querer aquilo que o pai não pode dar. Então, a pesquisa, minha gente, ela diz que 83% das compras do consumista é quando ele leva o filho para uma loja. Porque 83% das crianças, elas querem alguma coisa que tem um super-herói dele ali. Então, o menino, digamos que é um brinquedo que tem um super-herói. Vamos dizer que o super-herói dele seja o Homem-Aranha. Só porque ali tem a figurinha do Homem-Aranha, já botou o preço 2 vezes mais do que aquilo que era para ser, não é? Então, a gente precisa ter cuidado. Para quê? Para que a gente não esteja querendo que os pais da gente dê para vocês aquilo que é muito caro e que muitas vezes não vai caber dentro do orçamento dele, dentro do bolso dele, né? Que o dinheiro dele não vai dificultar para pagar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidadinho. O outro cuidado que as crianças precisam ter é cuidar para quando forem para os supermercados com os pais, não chegar no supermercado e olhar para tudo e querer. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E só quer as coisas caras, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. A criança, ela precisa saber que a mãe, quando ela vai para um supermercado, ela tem um valor estipulado para gastar. Então, se ela só vai poder fazer uma feira de R$500 ou de 600, ela não pode colocar dentro do carrinho tudo que a criança está pedindo. Por quê? Porque senão vai dar 1.000 ou 2.000 aquela feira, não é verdade? Então, quando você for para o mercado com a sua mãe, se é que você vai, então tem cuidado para não estar pedindo aquilo que a sua mãe não pode dar. Tá bom, minha gente? Então, esse aqui é uma diferençazinha que a gente queria mostrar de consumidor e de consumista. A gente vai fazer um trabalho e esse trabalho nós vamos fazer em 2 folhas de ofício. Veja só, na primeira folha de ofício, certo? Você pode até já ir notando aí no seu caderno o que é que eu vou pedir para você. Vamos dar um minutinho para você pegar aí o caderno, dá uma pausazinha aí no vídeo. Deu uma pausa? Pronto, descongelou. Na primeira folha, você vai colocar assim, consumidor. Aí você vai, certo? Você vai falar, você vai pesquisar na internet, no Google, o que é um consumidor, porque você vai encontrar mais coisas do que eu coloquei aqui, tá bom? Então você vai colocar lá o que é um consumidor. E aí eu quero que você procure uma figura de alguém comprando alguma coisa, tá certo? Alguma coisa que seja útil, né? Quando você comprando feijão, arroz, tia, e se eu não tiver essa figura? Pede a sua mãe ou seu pai para imprimir aí, que na internet você vai conseguir. Coloca lá no Google, pessoas no supermercado, que aí vai aparecer um monte de gente comprando. Então você coloca essa figurinha do consumidor. Abaixo, veja só, primeiro você botou, na primeira folha você botou o que é um consumidor. Depois você botou a figurinha da pessoa no supermercado comprando aí alguma coisa, né? Alguma coisa que seja útil, certo? E aí embaixo você vai dar a sua opinião. Você vai dizer, o consumidor é certo ou é errado? Por que você acha que ele é certo ou errado? Diante do que você aprendeu sobre o consumidor, ele está certo ou está errado?
Aí você vai dizer, tá certo. Por que tá certo? Você vai escrever lá embaixo, porque ele tá certo. Acho que o consumidor está certo por isso, por isso, por isso e por isso. Aí na outra folha, você já vai pesquisar lá no Google o que é o consumista. Aí você vai anotar o que é esse consumista e você vai procurar na internet imprimir uma figura que esteja ali mostrando alguém que está comprando uma coisa necessária. É só você botar consumista e ir para a parte de imagens que vai aparecer a pessoa botando no carrinho até o mundo, né? O globo do planeta Terra, comprando o que não pode, né? Então, você vai procurar isso, você pode fazer esse trabalho com sua mãe ou com seu pai. E abaixo você vai dar a sua opinião, tá? Olha aí a gente já trabalhando um textinho argumentativo, né? Já preparando você no futuro com a redação. Aí você vai me dizer por que você acha que o consumista é errado. Diante do que eu falei, diante do que você pesquisou, o porquê você acha que o consumista ele está errado? Por que você acha que o consumista ele não está certo? Então você vai colocar lá e você vai estar me dizendo o porquê do consumista ele não ser, você achar que ele não está certo, tá bom? Então você vai fazer esse trabalho. E é claro, se tem duas folhas de ofício, não é? Ou pode ser duas folhas de caderno, agora tudo muito organizado. E pode ser de lápis, de jeito nenhum, tem que ser de caneta, né? A gente já está se preparando aí para o 6º ano. Então, tudo na canetinha, né? E você vai, claro, fazer uma capa. Quero que você faça uma capa bem bonita e você coloque aí no seu trabalho, tá bom, minha gente? Então, coloca aí uma capa bem bacana no seu trabalho. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de consumo, de cidadania moral e ética foi justamente isso, sobre o consumidor e sobre o consumismo, porque isso afeta a nossa vida e isso afeta a vida da sociedade. Bom, então vamos daqui a pouquinho entrar na nossa próxima aula. Então você vai dar uma pausa e você já pode ir começando a fazer sua atividade de cidadania, moral e ética. E claro que você vai o quê? Vai postar ela, ok? Então bora lá. Aí pessoal, nesse segundo momento nós vamos ter a nossa aula de produção textual. E na nossa aula de produção textual, nós temos um visitante importante, tá certo? Ó, quem é que nós temos aqui? Nós temos um palhaço. Muito bem, e esse palhaço, que eu dei o nome, ele tem um nome que eu criei. Você vai criar um nome para ele. Cada um vai chamar ele do nome que quiser, tá bom? Cada um vai escolher um nome. Por quê? Porque nós vamos trabalhar agora uma produção textual e nessa produção textual nós vamos estar falando sobre esse palhaço aqui, tá bom? Veja só, gente, só aqui a gente lembrando, quando eu trabalho uma produção textual, eu tenho um tipo de texto que todo mundo já está careca de saber, né? Assim, não careca como esse palhaço, esse aqui não está muito careca, não. Mas todos nós já sabemos bem, né, já foi trabalhado em outras aulas, que nós temos alguns tipos de textos, certo? E nós temos o chamado texto narrativo. O que é um texto narrativo? Texto narrativo, que todos vocês já estão sabendo o que é, inclusive já fizeram textos com textos narrativos. Texto narrativo nada mais é do que um texto onde eu narro alguma coisa. E o que é narrar mesmo? Vamos lembrar? Narrar é quando eu conto alguma coisa que aconteceu, que pode ter sido verdadeira ou que pode ser uma criação da minha cabeça, né? Algo que não é real. Por
lugar. Você está falando de um texto narrativo, você está narrando algo que você vivenciou. O texto narrativo não precisa ser só comigo, eu posso narrar com alguém, não é? Contar a história de algo que aconteceu com alguém. Então, dentro do texto narrativo, nós vamos lembrar que nós temos o quê? Eu tenho um narrador personagem e eu tenho o narrador observador. E aí a gente vai lembrar que o narrador personagem é o quê? O narrador personagem significa que eu estou dentro da história. Eu estou contando uma história que eu faço parte dela. Então, por exemplo, se eu vou contar uma história onde eu vou narrar uma viagem que eu fiz ali em Triunfo, né? Um banho que eu tomei lá no Águas Parques. Então, à medida que eu vou contando o que aconteceu, isso é um texto narrativo. E nesse texto narrativo, eu sou o narrador personagem. Por quê? Porque eu faço parte da história. Temos, além do narrador personagem, eu tenho o narrador observador. E o que é o narrador observador? O narrador observador é um narrador que ele conta uma história de algo que aconteceu com alguém, certo? De algo que ele pode ter visto, de algo que ele pode ter estado no local onde as coisas aconteceram, ou algo que ele soube, certo? Digamos assim, que Pedro foi no aniversário de um colega dele. Então, quando ele chega em casa, ele vai contar como foi lá no aniversário. Então, esse texto que Pedro está narrando, ele é um texto onde ele é apenas observador, porque ele não vai se incluir na história. Ele vai dizer assim, o aniversário de fulano tinha isso, tinha isso, tinha isso. Fulano fez assim, assim, assim. Ou seja, ele vai contar algo que aconteceu com alguém. Ele foi ali apenas o quê? O observador, né? Digamos que alguém vai passando na rua, aí alguém vê uma situação, vamos dizer assim, onde a polícia prende um ladrão, onde a polícia para alguém no trânsito. Então a pessoa vai narrar, ela vai dizer, estava passando na rua 15, quando uma viatura da polícia parou no carro. À medida que você vai narrando, você vai sendo observador ali. Por quê? Porque você não está contando uma história que você está inserida ou inserido dentro. Você está contando uma história que aconteceu com alguém em algum lugar, certo? Aí, além do texto narrativo, nós temos também o texto descritivo, gente. Um texto descritivo. E o que é um texto descritivo? Um texto descritivo é um texto onde eu descrevo as coisas. Por exemplo, você vai, digamos assim, vamos pegar a festa de aniversário, que a gente já começou com ela, né? Você vai na festa de aniversário de sua colega. Então, a partir do momento que você vai narrando, você também vai descrevendo. Aí você vai dizer assim, minha colega, ela estava muito bonita. Ela estava vestida com uma roupa de princesa. Era um vestido longo, um vestido que era bem rodado, né, de cor rosa. Aí você vai descrevendo. Então, o texto descritivo, ele é um texto que é como se ele fosse uma foto. É como se você estivesse tirando uma foto nas palavras, onde você está contando para alguém e a pessoa está imaginando aquilo que você está dizendo. Já pensou nesse aniversário que você foi de sua amiga? Aí você vai dizer, olha, o bolo era enorme. O bolo era de uma cor de branco com um rosinha bem clarinho. Quando você começa a descrever o bolo, a pessoa começa a imaginar esse bolo. Então, a descrição é como se fosse uma foto que você tira com palavras, onde você descreve para que o outro possa imaginar. O bolo era grande, o bolo era redondo,
pessoa que está lhe ouvindo, ela começa a imaginar como era aquele bolo, certo? Então, eu posso fazer um texto que ele seja narrativo, mas também seja descritivo. Por quê? Porque eu vou contar como foi, mas eu vou descrever o que tinha, como eram as coisas lá. Então, quando você começa a contar sobre o aniversário que você foi, você está narrando. Quando você começa a dizer como as coisas eram, como a aniversariante estava vestida, como era o bolo, como estava o salão de festa, você está descrevendo. Então, esse chama-se um texto narrativo descritivo. Ou seja, por que ele é um texto narrativo descritivo? Porque ele narra e, ao mesmo tempo, ele descreve. Então, um texto narrativo descritivo, certo? Então, vocês já sabem o que é o narrador-personagem, que a gente já trabalhou. Você já sabe o que é o narrador-observador, porque a gente também já trabalhou, não é isso? Então, eu vou pedir para você produzir um texto, onde esse texto, ele vai ter como título, veja só, eu já vou dar até o título da história, tá? Já vou dar o título da história. Que título vai ser esse, tia? O título vai ser Aida, vamos dizer, o circo, tá bom? Vamos botar esse aqui, o circo. Esse vai ser o nosso título. Aí nós vamos lembrar aquilo que eu já falei para vocês. Não existe um texto sem título. Se eu fizer um texto e não colocar o título nele, ele vai estar errado, né? Porque o título, ele me serve para que as pessoas saibam sobre o que o meu texto vai falar, né? Já pensou, você escreve um texto, aí você diz assim, alguém leia, a pessoa, se tiver um título, aí ela vê lá o circo, aí ela já sabe que você vai falar alguma coisa voltada para o circo. Mas se você não botou nada sobre o circo lá, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai nem saber o que é aquele texto, não é? Então, nunca pode esquecer o título. Mas no de hoje, eu já vou dar esse título para vocês, tá bom, minha gente? E o título vai ser o circo. O que é que eu quero que vocês façam nessa produção de texto? Eu quero que vocês criem uma história onde você vai narrar que você foi a um circo. Você vai dizer, eu quero que você diga, por exemplo, lá tinha um palhaço. Eu quero que você dê um nome a esse palhaço e eu quero que você conte o que esse palhaço fazia. Mas, além desse palhaço aqui, eu quero que você conte como foi a sua ida ao circo. Se você gostou, onde você sentou, o que você viu, o que tinha lá. E eu quero que você descreva, por exemplo, como era o circo, como era o palhaço ou os palhaços, se tinha bailarina, como eram essas bailarinas, o que é que cada um estava fazendo no circo. Quero que você diga com quem você foi para o circo, não é? Você comeu o que lá no circo? Comeu uma pipoca? Tomou um guaraná? O que foi que você fez lá no circo? Então você vai criar essa história onde ela vai ter os personagens. Quem vai ser os personagens? Você vai ser um deles, porque o nosso texto ele vai ser trabalhando não com o narrador observador, mas ele vai ser trabalhando com o narrador personagem. Então você vai se colocar dentro da história. Você vai estar na ida desse circo, tá? E aí você vai contar como foi essa história dessa ida sua ao circo, mas descrevendo aquilo que você viu lá no circo, tá? Então é isso, no circo você vai descrever como era esse circo, era grande, era pequeno, era que cor esse circo, o que é que tinha na entrada desse circo, como era o palhaço, que cor era a roupa do palhaço, o que é que o palhaço estava fazendo dentro do circo. Então eu quero que você faça um texto onde você vá descrevendo, para que quando eu ler o seu texto, eu consiga imaginar o circo que você foi e como foi o palhaço que você viu lá. Tá certo? A bailarina que você viu lá, o malabarista. Quero que você me conte tudo do que você viu nesse circo. Tia, eu não fui no circo, tia, mas você vai criar essa história. Se você já foi,
você vai lembrar de como foi a sua ida ao circo e vai contar. Mas se você nunca foi no circo, então você vai criar essa história. Então, o título é qual? O circo. Quantas linhas eu vou querer? Gente, eu vou querer, 12 linhas. 12 linhas e vou querer 4 parágrafos. Eita, tia, 4 parágrafos. Não é grande, não é muito não. É nada, gente. Vamos botar 3, então? Vamos começar com 3. Quando eu começar a aumentar o número de linhas, a gente começa a aumentar o número dos parágrafos, tá bom? E vamos colocar 3 parágrafos, tá bom? Então, você vai fazer esse texto, um texto narrativo, com o narrador personagem, mas que também vai ter o descritivo aqui, tá bom? Então, quantas linhas eu vou fazer? Eu vou fazer com 12 linhas e vou fazer com 3 parágrafos. Então, você vai fazer esse texto bem bacana. Tia, posso fazer esse texto de lápis? Pode não, porque a gente está lembrando que a gente no 5º ano só está usando lápis para quê? Só está usando lápis para responder no livro e responder os exercícios no caderno, não é isso? Nenhum texto eu vou estar fazendo ele com lápis. Afinal de contas, o ano que vem, todo mundo aqui já vai ser o quê? O 6º ano. E aí, 6º ano não dá para ninguém estar produzindo textos com lápis, não é isso, minha gente? Então, produz aí o seu texto, capricha na letra, deixa um texto super organizado, que depois eu vou estar olhando o texto de vocês, tá bom, minha gente? Tá bom? Faz aí o texto, bem bacana.